Publicado pela primeira vez em 1911, Triste Fim de Policarpo Quaresma é considerado por muitos a obra-prima do escritor brasileiro Lima Barreto. Trata-se da história de um homem, o Policarpo Quaresma, do título, e dos seus sonhos, dos seus ideais e do que acontece com ele por causa desses sonhos e ideais. Para quem conhece a obra do Lima Barreto e chega em Triste Fim de Policarpo Quaresma, vai reconhecer várias críticas, várias denúncias que já aparecem ao longo das outras obras do autor. No seu primeiro romance, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, no romance Númia e a Ninfa, que sai depois desse aqui, em vários dos seus contos, e no Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, que é um dos meus favoritos. Em Triste Fim de Policarpo Quaresma, nós temos esse homem, o Policarpo Quaresma, que é um homem patriota, que ama profundamente o seu país, o Brasil, que tem aquela preocupação de valorizar tudo que é nosso, às vezes até dessa forma assim um pouco ingênua e um pouco divertida, como às vezes a gente vê as pessoas falarem, né, de aquilo que é realmente nosso, a nossa música, né, a nossa comida, etc. Mas o Policarpo está num outro nível para esse tipo de personagem, para esse tipo de figura que às vezes a gente até encontra no mundo real, porque ele une esse patriotismo exacerbado com uma honestidade, uma generosidade, uma candura de coração, que são grande parte do charme do personagem e do fato dele nos conquistar e, por vezes, nos comover profundamente. Nós vemos, através do livro, de uma forma quase didática, o Lima Barreto mostrar como o seu herói, o Policarpo Quaresma, ele se empenha nesse amor ao Brasil, nessa valorização do que é brasileiro, nesse desejo de que as pessoas tenham orgulho daquilo que são e do país em que nasceram, da língua que falam, da terra em que vivem, dos ideais e das leis que representam. Nós vemos o Lima nos apresentar o Policarpo em 3 momentos distintos da sua vida, em 3 partes desse livro, que são as 3 áreas nas quais ele coloca todo o seu coração, todo o seu idealismo, toda a sua força, toda a sua energia, toda a sua vida nesse amor ao Brasil, nesse patriotismo. Primeiro na área da cultura, na primeira parte do romance. Segundo na área da economia, quando ele compra uma fazenda, já na segunda parte do livro, e começa a se empenhar em tratar a terra, em plantar na terra, em fazer com que a terra realmente produza, porque ele tem aquela crença inabalável de que as terras brasileiras são as melhores que há, tudo isso. E na terceira parte, que é a forma como ele se empenha, se entrega à situação política, né? Na área da política, quando acontece aquele episódio com o Marechal Floriano, e ele se põe à disposição do Floriano, né? Ele se empenha porque ele acha que é o momento de realmente servir ao seu país, e tendo tentado na área da cultura, tendo tentado na área da economia, ele entra na área política com esse mesmo ideal, né? Com esse mesmo patriotismo, com essa mesma candura de coração. E aí é que está. Porque o autor, o Lima Barreto, sempre denuncia a forma pequena, a forma medíocre, como boa parte das figuras dos seus romances se comportam, né? As figuras que não são os heróis. São, no máximo, anti-heróis em primeiro plano, como acontece no romance dele mais claramente político, o Númia e a Ninfa, em que a sua crítica é assim ferrenha e de uma ferocidade espantosa, a forma como ele vai desnudando toda a mediocridade que há por trás das pessoas que chegam aos cargos políticos dentro do nosso país, no Brasil do início do século. Embora a gente se pergunte se isso mudou tanto assim.
Mas então nós vemos o Policarpo em choque com essas figuras, várias figuras ao longo do livro, dentro de todas as áreas, mas muito especialmente na terceira parte, dentro da área da política, que é uma área que o autor vai fazer críticas em outros livros também, mas que ao longo do livro engloba todas essas figuras menores, essas pessoas que por causa de um título, por causa de uma posição social, por causa de um diploma que conseguem, por causa de um certo nível de status que elas obtêm, geralmente não por caminhos ortodoxos e não pelos caminhos mais honestos, os caminhos corretos de se obter, mas que elas conseguem. E na parte da política aqui isso fica bem claro, bem exposto mesmo, mas que são o tempo todo claramente diante da figura do Policarpo, que fica funcionando como uma espécie de facho de luz sobre essas figuras. São figuras menores, são criaturas menores, são criaturas chafurdadas mesmo na sua mediocridade, diante da nobreza e do idealismo desse personagem, que nunca busca nada para si. Ele dá o seu tempo, ele dá o seu dinheiro, ele dá o seu coração, ele dá os seus pensamentos, ele se empenha e por fim dá a sua vida nesse patriotismo, né? Nesse amor ao Brasil e nesse desejo de que os brasileiros se orgulhem de quem eles são, se orgulhem da terra que vivem, se orgulham das leis que têm, tudo isso. Triste Fim de Policarpo Quaresma, diferente de outras obras, inclusive alguns contos do Lima Barreto, ele apresenta esse homem de exceção, essa figura de exceção que aparece tanto na obra do Lima Barreto, sem fazer com que ela encontre, no final, uma espécie de refúgio. A maioria dessas figuras, se não todas, que aparecem na obra do Lima Barreto, o homem de exceção, o homem que não está caminhando no mesmo ritmo que as outras figuras da história, do universo que o Lima Barreto cria, ele pode ser abatido socialmente, mas ele encontrar algum refúgio, seja porque tem um amigo, seja porque vai morar isolado ou semi-isolado da sociedade, como acontece em contos do Lima Barreto que eu já li e gostei. Mas aqui, talvez pelo empenho do autor em fazer uma denúncia mais exacerbada, mais contundente, que de repente, no entender dele, teria que ter esse final para chocar, né, e balançar as estruturas da sociedade a qual ele estava criticando, né, a sociedade brasileira dos começos do século XX, dos primeiros anos do século XX, ele não dá esse refúgio ao seu personagem. Embora você tenha duas figuras aqui que são pessoas que também têm, como o Policarpo, uma profunda e uma rica vida interior. Também não são figuras medíocres, como o Policarpo não é. Um é o Ricardo Coração dos Outros, que é um criador de modinhas de violão, que anda com seu violão para cima e para baixo, que dá aulas de violão no início do livro, né, para o próprio Policarpo, e é assim que eles ficam amigos. E o Ricardo Coração dos Outros é uma figura de vida interior, é uma figura que não é uma criatura medíocre, apesar da sua posição social modesta e até dos seus sonhos serem modestos, ele não é uma pessoa de mentalidade reduzida no sentido de ser uma criatura mesquinha, está longe disso. E a outra personagem que eu acho surpreendente é a afilhada do Policarpo, a Olga, que é uma jovem que o pai dela é amigo do Policarpo, né? Se tornou amigo do Policarpo muitos anos atrás. E ela tem uma certa posição social por causa do pai, né? Que tem dinheiro. E ela passa por todos aqueles passos que as jovens, né, daquela época passavam, né? Ficou noiva, casou e tudo. Mas você não sente na Olga essa mesquinhez. E eu disse que eu acho surpreendente porque eu me lembro de ter lido que o Lima Barreto tinha muitas restrições e fazia críticas às mulheres da sua época que estudavam muito, que queriam trabalhar fora, que tinham aqueles sonhos feministas, diríamos, né? De mulheres serem mais liberadas. No entanto, a Olga é claramente um desses tipos de mulher, ainda que ela passe por esses
caminhos que são os esperados das mulheres da sua época. Ela se casa e tudo. Embora ela, na parte final, fique bem claro que ela não tem respeito nenhum pelo marido, né? Mas ela é, curiosamente, uma contradição com aquilo que eu me lembro de ter lido que o Lima dizia sobre as mulheres liberadas e aquilo que ele mostra através da Olga. Porque nesse romance, inclusive, em outros personagens menores femininos, inclusive uma em particular, a gente nota que Lima Barreto faz uma grande crítica. Ele faz uma crítica àquele universo limitado das mulheres de ter um namorado, estudar até um certo ponto, ficar noiva e casar. De ter esse limite de sonho, né? E como se fosse o único destino possível para a mulher, se casar. E aí ele pega uma personagem aqui que acaba ficando psicologicamente perturbada por causa disso, por causa desse universo limitado que ela tem, no qual ela foi criada. Que ela tem que se casar. Que esse é o destino máximo e o único destino para uma mulher respeitável, se casar. E aí quando ela não se casa, ela entra em parafuso. E o Lima está fazendo uma crítica aqui. Então, eu acho que como escritor ele acabava sendo contra as suas pretensas ideias como homem, talvez. De qualquer forma, Triste Fim de Policarpo Quaresma já foi comparado, e parece que o Lima nem gostava muito disso, achava que limitava o entendimento do romance, já foi comparado ao Dom Quixote do Cervantes. Mas eu, com todo respeito ao Lima Barreto, eu acho que essa comparação procede, no sentido de que, assim como no final de Dom Quixote, em que o personagem fica curado e aí ele morre, curado do seu idealismo, dos seus sonhos, e aí ele morre. Aqui, embora nas cenas finais em que o personagem do Lima aparece, o Policarpo aparece, ele não morreu, mas há essa possibilidade bem forte. Mas você acompanha os pensamentos do Policarpo nessa cena final, em que ele começa a meditar sobre como ele envolveu toda a vida dele, todo o coração dele, tudo, o tempo dele e até a sua liberdade, por fim, com o risco da sua vida. Em nome desse patriotismo, em nome desse amor sincero, sem hipocrisia e sem interesse pessoal pelo Brasil. E como ele só deu com os burros na água nisso, ele só foi prejudicado por causa disso, ao contrário de Fulano e de Cicrano, que são aqueles personagens que estão atrás dos seus próprios interesses dentro do livro. Enfim, nessa última cena em que o Policarpo aparece, em que ele fica meditando nos seus sonhos, nas suas ideias, e vê que aquilo não foi para o seu bem e que não leva a nada, você vê que ele está, de uma certa forma, se curando, como Dom Quixote, e, consequentemente, morrendo, como Dom Quixote. Não porque ele esteja morrendo fisicamente nessa última cena, ainda não. Mas ele está morrendo nos seus sonhos, ele está morrendo no seu idealismo, ele está morrendo na sua candura, ele está tendo os seus olhos violentamente abertos. E, de uma certa forma, é uma morte. É uma morte porque o seu coração está se partindo.